eu fazia todos os meus pães na mão, todos. Eu amo fazer pães, ainda gosto de fazer alguns pães na mão. E eu encontro muita gente que diz assim, eu adoro fazer pães na mão e eu tenho a batedeira na caixa, fechada. Sejam muito bem-vindos, futuros mestres da panificação. Eu sou a Roseni Egutti, carinhosamente chamada de a mestra dos pães, pelos meus alunos. E essa é a Patrícia, minha assessora e amiga para todas as horas. Aqui no programa, na Cozinha com Roseni, eu vou tratar de vários assuntos que vão te ajudar a se tornar um mestre em panificação, mesmo que você nunca tenha feito um pão em sua vida. No episódio de hoje, eu vou mostrar para você os equipamentos necessários para fazer pães artesanais em casa. Você vai se surpreender. Vamos lá, Patrícia? Vamos sim. Rô, é comum as pessoas acharem que para fazer pães é necessário equipamentos profissionais? Compraram antes de vir fazer o curso, por falta de informação. Aí o vendedor que quer vender, né, que não é bobo, ele vai querer vender. Então é muito comum, isso é muito comum, a pessoa comprar equipamento antes de aprender alguma coisa, antes de aprender a fazer. E isso não é o correto. Sabe, eu queria fazer o pão em casa e tal, e compra uma batedeira super equipada, cheia de coisa. Pega um forno lá, até quase de padaria, entendeu? É muito comum chegar muitas pessoas para mim e dizer assim, como eu queria trazer meu forno, eu queria trazer o meu equipamento aqui para você me ajudar. Ou quer até que você vá até a casa dela para ajudar. E eu acredito também que no canal a gente recebeu muito disso, pessoas que mandavam fotos para nós dos equipamentos que compraram e não sabiam fazer pães ainda e já tinham comprado equipamento. Isso é muito, muito comum. O fato das pessoas acharem que precisam de equipamentos profissionais as impede de fazer pães? Eu acredito que sim, impede mesmo. Até eu vou fugir um pouquinho desse assunto, porque você está falando de equipamentos profissionais. Ocorreu uma vez comigo num curso que o enunciado do curso dizia assim, curso profissionalizante de panificação. Pelo fato de estar escrito profissionalizante, os alunos tinham receio daquele curso. Eles achavam que era um curso super avançado, que não ia fazer uma massa do começo, nada disso. Nós tivemos que, por um tempo, tirar o enunciado daquele curso, colocar, venha fazer os pães caseiros, né, sem maquinário e assim por diante. E aí mudou o conteúdo do curso, porque esse nome profissionalizante, ele já mudou tudo. Então, é comum a pessoa pensar que ela tem que ter um monte de coisa para fazer pães, né? E não é necessário, não precisa mesmo. Para você, só faz pão quem tem equipamentos profissionais? Mito ou verdade? É mito. Eu sempre falo, se tiver uma colher, uma xícara e uma bacia, vamos falar que hoje é chique, né? Falar bowl, uma baciazinha. Você tem em casa, você tem uma xícara medida lá e uma colher. De uma colher você faz várias colheres. Se você vai começar e está num lugar que não tem a condição de comprar outras coisas, eu falo que você consegue fazer. Ou um copinho medido que hoje vende em qualquer, eu falo que em qualquer casa de R$1, né, que nós falamos hoje. Você faz, nada te impede de fazer pães. Tendo a receita adequada, você não precisa. É muito comum as pessoas falarem assim, eu não faço porque eu não tenho isso, eu não faço porque eu não tenho aquilo, né? Eu sempre falo, faça o primeiro pão e depois você adquire os demais equipamentos. Para começar a fazer pães hoje, quais são os itens que eu preciso? Assim, eu vou pensar numa pessoa que você nunca fez pão. Você pegou a minha receita, você ouviu minhas técnicas e você diz, com tanta coragem que eu ganhei com a Roseni, hoje eu vou fazer pão, vou fazer pães. Então assim, se você tiver um copinho medida desse aqui, já vai te ajudar muito, né?
uma colher de sopa já te ajuda. Eu tô falando para quem vai iniciar. Depois você vai se profissionalizando, vai melhorando, aí você já vai comprar, você pode depois comprar um joguinho, ó, que facilita a sua vida, um joguinho de medidas. Mas acontece que o copo, ele me dá em ml, em gramas, ele me dá açúcar, farinha, chocolate, tudo que eu tenho que medir tá aqui, ó, no copo medida. E é um produto barato, acessível. Então, se tiver um copinho desse, você já faz, né? E eu falo também que quem tem esse copo em casa, o famoso copo americano, já consegue fazer pães também, tranquilamente. Eu estou dizendo para quem nunca fez um pão e fala assim, eu não quero investir, eu não quero ser aquela que compra equipamento e depois faz o pão. Eu quero ser aquele que tem com o que eu tenho em casa, eu vou fazer. Eu sempre tive esse hábito para mim. Eu estou contando aquilo que eu já fui. Então eu sempre pensava assim, se eu tenho isso em casa, eu vou tornar isso meu objeto de trabalho. Por exemplo, às vezes eu chego num centro culinário e não tem nada, se eu não levar os meus equipamentos, né? Então eu tenho que me virar com o que eu tenho lá. Mas se eu tiver, eu falo que se eu tiver um copo ou um copo medida, se eu tiver um copo medido e uma colher, eu faço uma aula inteira. O dia inteiro eu faço pães. Rô, eu só preciso de um copo medida para começar? É o ideal, o copo medido e a famosa colher que você tem em casa, né? A colher de sopa, às vezes você tem uma colher de chá, é o principal que você precisa para começar. Qualquer casa vende isso aqui, ó. Qualquer casas que vendem, que a gente fala de R$1, né? Ou nas casas de confeitaria, hoje vende em todo quanto é lugar esse copinho medida. E não é caro não, viu? Na sua opinião, tem algum equipamento que é indispensável? Que sem ele você não faz o pão? Eu falo que indispensável, colher é indispensável, né? O copo medida eu falo que ele é indispensável, porque ele substitui várias coisas, né? Agora, na verdade, se eu já tenho em casa um que eu considero mesmo indispensável, seria uma balança. Essa também é indispensável, porque essa também pode substituir ele, porque eu posso pesar o líquido aqui, eu posso pesar o ovo, eu posso pesar tudo aqui, tudo. Aí ela dispensa, colher, dispensa tudo, entendeu? Se eu tiver uma balança, eu também posso fazer a minha produção, tá? Porque se eu for ter as medidas já em peso, facilita para mim. Ele substitui, a balança substitui também muito bem o copo medida. Obviamente que se eu vou ter uma balança, você está me perguntando, como que eu vou pesar líquido? Óbvio que você vai precisar de uma outra vasilha para colocar o líquido, mas ela vai pesar e vai dar a mesma quantidade, 200 ml, 200 gramas, a mesma quantidade. Tá? Então você vai precisar, por exemplo, eu não tenho copo medido, então eu vou precisar pesar 200 ml, eu vou colocar numa balança, vou zerar, né? E aí eu vou medir aqui 200 ml, que vai dar 200 gramas. Eu vou precisar de uma xícara de qualquer maneira. Então, na verdade, o mais indispensável de todos é o medida, é o copo medida, né? E a colher tradicional, uma colher, né? Ó, você tendo uma colher dessas, ó, uma colher, e um copinho medida, isso aqui faz, ó, você já faz o primeiro pão. Tô falando de quem nunca fez um pão, que tem vontade de fazer pro neto, pro marido, para surpreender os filhos, né? Tão gostoso a família chegar e aquele cheirinho de pão e falar, mãe, foi você que fez, vó, foi você que fez, pai, foi você que fez, porque os homens adoram fazer pães, né? Eu encontro muitas pessoas, os homens principalmente, são fascinados por fazer pães, né? Então eu encontro muitas pessoas querendo, moças também, meninas, jovenzinhas querem aprender a fazer pães, né? Então, você tendo, olha o que você tem em casa, simples, aqui, ó, um copinho medido e uma colher, você já resolveu o seu problema. E aí você tá me perguntando assim, mas como é que eu vou medir? Para quem não tem balança, nem recurso nenhum, vai fazer o primeiro pão, olhou para aquele copo e a colher e falou, hoje eu faço pão. Hoje é meu dia. Eu peguei uma receita com a Roseni, eu comprei o curso, eu tô no curso da Roseni e eu hoje vou fazer aquele pão da cozinha artesanal e eu quero fazer. Aí você tem uma colher, aí eu vou falar para você assim, meia colher. Né? Colher de sobremesa. Quem é a colher de sobremesa? É metade aqui, ó. Metade dessa é a colher de sobremesa. A metade da colher de sobremesa é a colher de chá.
E a metade da colher de chá é a colherzinha de café. Isso eu estou dizendo para quem não tem nada em casa, mas eu duvido que você não tenha uma colher de café, uma colher de chá. Você vai ter em casa, com certeza. Mas isso aqui, ó, se tiver esses dois aqui, eu estou dizendo que seu pão já está pronto, que é o que você vai usar para medir. Porque esse aqui vai fazer o papel da balancinha. Lógico, quem tiver balancinha vai ajudar bastante. E hoje, balança também é muito baratinho, né? Difícil quem não tem uma balancinha em casa hoje. Muito difícil. Se tem, ela é barata, é um produto de fácil acesso. Tem balancinha aí que custa 15, 20 reais, não é caro. E é um investimento, porque assim, eu tô falando hoje de pães. Mas amanhã, depois que você aprender a fazer pães, você pode aprender outras coisas. Você vai pesar um chocolate, você vai fazer quer fazer um ovo de Páscoa, tem que pesar. Ela é um produto até para sua casa, vai fazer um nhoque, tem que pesar a batata, não é? Então é para tudo, não é só para pães, não. O que ajuda no fazer dos pães? Usar a balança ou copo medida? Porque as medidas ficam exatas, né? Então eu não estou pegando um punhado de sal, um punhado de açúcar, nada disso. As medidas estando certas, a medida estando certa, a tendência é que a massa dê certo, né? Eu já tenho a boa receita, eu pesei tudo certinho, porque para mim seguir a receita, eu devo usar as medidas. Porque você imagina só, uma hora eu pego um copo desse, outra hora eu mudo de xícara, entendeu? Olha a diferença de um para outro. Então nunca vai dar certo. Então eu peguei uma medida, eu vou seguir com aquela medida até o fim. Ah, eu vou usar esse copo, eu vou com esse copo até o fim de medida. Porque o que ocorre, por exemplo, às vezes uma pessoa, ela pega a farinha nesse, daqui a pouco ela vai lá e pega a xícara e pega nesta aqui, a xícara. Entendeu? Vai mudando de vasilha, vai mudando de tamanho de colher. Então é importante que eu tenha um padrão, isso chama padrão. Você quer fazer a receita certa, está fazendo pela primeira vez, todo mundo erra por não seguir regras. Regras são fundamentais. Rô, o que acontece com o resultado do pão se não usar o padrão de medida? Ela vai errar a receita, porque cada um tem uma medida. Então, se ela iniciou com um, ela termina com aquele lá. Ela vai errar o padrão, ela não vai conseguir ter padrão. Não tem como, porque uma hora ela colocou açúcar com um, com outro, vai mudar alterar toda a receita. Se a receita já veio lá em 200 ml, eu vou dar só um exemplo. Por muitos anos você pensou que esse copo americano tinha 200 ml. A maioria das pessoas falava que tinha 200 ml. Esse copo americano ele não tem 200 ml. Ele mede 180 ml. Tá? E essa xícara, que é a também famosa xícara da Duralex também, ela tem 200 exato. Então você fala assim, nossa, mas são iguais, não são iguais, aqui vai dar uma diferença. Se eu colocar 20 ml a mais de uma gordura ou de um líquido, eu vou alterar a receita. Vai alterar. Então começou com esse, você já sabe, o meu copinho tem 180. 180. E a minha xícara tem 200. E aí tem as medidas, essas daqui que são... Essas também são excelentes, elas vêm o padrão, ela já vem escrito aqui, ó, para você saber quanto que ela tem, ó, 240 aqui, ó. Mas ainda existe algumas delas que são 200, mas vem escrito. Então é bem importante, aí algo interessante, quando você tem dúvida e você tem uma medida dessa aqui, eu vou te instruir, porque você vai fazer o pão pela primeira vez, mas você tem uma balança em casa e tem essa xícara. Para você saber que a sua medida está certa, coloca essa xícara aqui, ó, né? Liga a balança, coloca a xícara, zera, mede a água e anota que ela tem 200, que ela vai dar 150 de farinha de trigo, certo? Que ela vai dar X de açúcar. Aí você já criou seu padrão, essa xícara aqui, ó, você pode criar isso, uma tabelinha na sua casa, com essa xícara, com este copo, aí você criou e você vai até o fim, ó. Aqui não vai dar 150 de farinha, vai dar 130 de farinha de trigo. Então imagina que eu vou estar sempre perdendo 20 gramas aqui. Então no final da minha receita eu vou precisar, no caso se eu estiver usando esse, e a farinha pediu mais, eu vou ter que acrescentar. E nesse vai seguir o padrão. Então, escolha uma medida e guarde, eu sempre falo, guarde os seus utensílios separados no armário
para que quando você for fazer a sua receita, você já sabe, essa xícara minha aqui é que eu uso sempre, ela dá 150 de trigo, 200 de água e assim por diante. Você cria um padrãozinho. Não é difícil guardar um objeto desse para uso, para você utilizar sempre que você for fazer as suas receitas. Eu, com todos os meus anos de experiência, tenho meus objetos separados, tenho para viagem, quando eu venho gravar, tenho na minha casa e todos já foram medidos e eu sei as medidas, tenho um padrãozinho, tenho uma tabelinha para mim. Porque hoje, com o número de xícaras diferentes que nós temos, tudo diferente, antigamente você tinha o quê? Duralex, Nadir Figueiredo, não eram essas marcas? Você não tinha o padrão, um monte de xícaras que você tem hoje. Ou então, tenha sempre também um joguinho medida que você nunca mais vai errar. Não separe elas, tá? Se você separar é mais difícil. Depois de juntar, você perde a grande e assim por diante. O jogo de xícara, ele pode também ser acompanhado de um joguinho de colheres. Mas nós estamos falando de alguém hoje que está em casa, assistiu o vídeo, bateu aquela vontade de fazer o primeiro pão para mostrar para sua família que você é capaz, porque até agora, antes de me conhecer, você só fez pão duro, só fez o pão embatumado e você hoje falou, nossa, mas a Roseni me encorajou hoje a fazer o primeiro pão. Eu vou pegar aquela receita e eu vou fazer. E você tem lá uma xícara e uma colher, eu te dou a certeza viva de que você vai fazer o seu pão e ainda vai mandar para nós lá no canal um recadinho. Gente, nós recebemos cada pães de pessoas que nunca tinham feito pão, que vocês não vão acreditar. Tem dias que eu digo assim, quão bom é que o aluno supera o mestre. Porque tem gente que está nos superando de beleza nos pães. Lindo, lindos demais. Vocês não têm ideia do que a gente recebe de pães. É muito lindo. Gente que nunca tinha feito, que tinha medo, que tinha trauma. Nós já curamos, acho que metade desse povo já. Tá tudo curado aí, já estão fazendo os pães. E não é para vender, não. Muita gente quer fazer para agradar o marido, para agradar o namorado, né? O vô, a avó, né? E a neta que quer fazer para a avó, para dizer, olha, avó, eu também sei fazer pães também. Então é bem importante isso. E você, usa algum equipamento que suas alunas ficam surpresas quando veem você usar? Eu utilizo batedeira, né? Batedeira. Eu até comentei nas gravações com a minha equipe que eu fazia todos os meus pães na mão. Todos. Eu amo fazer pães, ainda gosto de fazer alguns pães na mão. E eu encontro muita gente que diz assim, eu adoro fazer pães na mão. E eu tenho a batedeira na caixa, fechada. E como eu de uma época eu tive um problema nos braços, nas mãos, e muita gente já deve ter tido, e o médico disse para mim que eu não faria mais pães, rapidamente ele falou, e por que você não usa a batedeira? Então, a partir daquele momento, eu passei a usar a batedeira. A batedeira é um equipamento maravilhoso, não quebra, como todo mundo chega para mim e diz assim, nossa, Roseni, eu morro de medo de quebrar minha batedeira. E tem gente que, além de nunca ter feito um pão na sua vida, nunca tirou a batedeira da caixa, né? Então, a batedeira facilita. Uma coisa que é bom da batedeira é que ela é econômica, porque ela recolhe toda a farinha. Ela consegue recolher e homogeneizar essa massa, né, com bastante rapidez. Acelera o processo. Mesmo você que está fazendo pela primeira vez e quer surpreender a sua família, pode pegar a sua batedeira que está na caixa e fazer, utilizar. Aquelas batedeiras mais antigas, elas têm um espiralzinho, pode usar ela. E as modernas, chamadas de planetária, né, tem uma raquete, parece uma raquete e um gancho, parece uma interrogação. Esse é apropriado para pães. Você mesmo que vai fazer pela primeira vez, tira a sua batedeira da caixa, liga ela sem medo nenhum, você vai assistir vídeos meus, todos com batedeira, e essa é a maior libertação que eu tenho feito, é a libertação das batedeiras, das caixas e do sofrimento de ficar só solvando pães na mão, né? Acelera, se você quer surpreender alguém, às vezes já começou meio tarde, a batedeira vai te ajudar bastante. Rô, e se eu não tiver algum dos equipamentos que você falou que é necessário, eu consigo improvisar?
Você consegue improvisar. Se não tiver um copinho medido, eu tenho certeza que um copo em casa você tem, essa colher você tem. Eu acredito que você consiga improvisar. Normalmente nas nossas receitas a gente tem passado as 2 medidas de peso e de colher e de copo. E assim, eu acredito que você consiga assim. Uma outra coisa que você não me perguntou, mas que é um dos equipamentos mais falados, que não é considerado equipamento, mas que é a finalização dos pães, é o forno. Todo mundo tem medo de usar o seu forno. Acha que não vai dar certo, que eu preciso de um forno industrial, que eu preciso de um forno elétrico, ou então tem um forno elétrico e não sabe usar em casa. Gente, forno pré-aquecido, 200 graus, 10 minutos. Você leva seu pão para assar e você nunca vai errar. Sempre procure colocar as grades na parte mais alta do forno, quase próximo do teto, que onde o calor vai dourar o pão e não vai criar aquela crosta por baixo. E aí, assim, é um equipamento também muito importante, porque eu faço aqui lindo, modelo pão bonitinho, e se eu não tiver essa dica de forno, o que vai acontecer? O meu pão pode não ficar bom. Então, com essas dicas de hoje no nosso canal, com certeza você vai utilizar. E o seu forno elétrico é só olhar, ele tem 2 resistências, embaixo e em cima. Começa assando o seu pão em 200 graus, só com a resistência de baixo ligada e a de cima desligada. Quando faltar uns 10 minutinhos, ligue a resistência de cima para dourar o pão. E ele também é pré-aquecido já um pouquinho menos de tempo, uns 5 minutinhos, você pode pré-aquecer o forno elétrico. Então, usando os equipamentos certos e assando no equipamento certo, você só fará sucesso. E é isso, se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal e deixa uma curtida aqui. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar um comentário, que eu e o meu time vamos responder com o maior prazer. Muito obrigada por assistir até o final e até a próxima!